Bom dia, quem fala aqui é o João Guilherme, o seu monitor da disciplina Introdução à Economia, do professor Pedro Marques. Nós vamos resolver agora alguns exercícios. A ideia aqui é pegar os exercícios da aula e fazer a resolução deles, tanto no próprio Word quanto no Excel. Vamos começar com a aula 4, né, o exercício número 1, e vamos entender um pouco como que ele foi desenvolvido. Aqui nós temos eu vou ler o enunciado. A quantidade de peixes pescados em uma semana por um barco, que é um fator fixo, é uma função do tamanho da tripulação, com base nos dados passados, na qual a seguinte tabela de produção foi desenvolvida. O que nós temos nessa tabela? A tripulação, a quantidade de peixes total pescado, e a gente quer desenhar a produtividade média e a produtividade marginal. Temos algumas questões aqui, a gente vai buscar resolver elas. Qual o fator fixo de produção? O fator fixo de produção, nesse caso, é o próprio barco. Em que faixa de trabalhadores existem rendimentos? Crescentes, constantes e decrescentes. Qual deve ser o tamanho da tripulação para maximizar a quantidade total de peixe apanhado? Aqui nós temos que a quantidade total de peixes está entre 10 e 11. Nós já podemos tirar essa resposta do próprio enunciado. E aí nós temos algumas questões que são mais interessantes. Qual deve ser o tamanho da tripulação para maximizar a quantidade média de peixe apanhado? E qual a razão do produto marginal do trabalho se tornar negativo? Que é a razão do produto marginal do trabalho. Vamos por partes, certo? Eu vou analisar a produtividade média e a produtividade marginal. Para fazer isso, eu vou usar o Excel. Então, aqui eu já estou com as respostas. Eu vou ocultar as respostas para ser mais didático com vocês. O que nós temos? O primeiro conceito aqui. Nós temos os dados, que é a tripulação, a quantidade total de peixes, certo? Eu vou colocar então a quantidade total aqui. E nós vamos buscar analisar a produtividade média e a produtividade marginal. O que é a produtividade média? Eu quero ter a produção total dividida pelo número de trabalhadores. Então, eu vou fazer a quantidade produzida dividido pelo número de trabalhadores. Eu ocultei ela aqui, mas ela está aqui. Quer dizer que quando nós temos 2 trabalhadores, a nossa quantidade produzida é 3 toneladas por semana. No Excel, nós podemos pegar essa fórmula, que é 1,5 tonelada, que nós estamos, lembrando, a quantidade total dividido pela quantidade de trabalhadores. O que eu vou fazer? Eu vou trazer para baixo. Nesse caso, o que o Excel fez? Ele manteve a mesma fórmula, que é a quantidade total dividida pela quantidade de trabalhadores, até a última linha, que é a quantidade total dividida pelo número de trabalhadores. Então, a minha produtividade média está aqui. Eu construí uma coluna para esse resultado. Isso é uma função bem interessante do Excel, sempre usem ela. Ela facilita muito a vida de vocês. E quando nós vamos fazer agora a análise da produtividade média, que é, quando nós temos 2 trabalhadores, nós temos uma produtividade de 1,5. Conforme nós vamos aumentando o número de trabalhadores, nossa produtividade média vai aumentando até chegar em 6 trabalhadores. 6 e 7 nós temos o pico da nossa produtividade média, que é de 4 toneladas por trabalhador. Essa é uma das nossas perguntas, né? Qual deve ser o tamanho da tripulação para maximizar a quantidade média apanhada? Então, se eu me preocupasse apenas com a produtividade média, eu usaria esse cálculo. A produtividade marginal. Só percebam que depois de um ponto, a produtividade média ela cai, né? Então ela deixa de ser a produção média, não se mantém, não cresce para sempre. Ela tem um pico e depois ela cai. E a produtividade marginal? A produtividade marginal, a ideia dela é a diferença entre quando eu aumento uma pessoa, quanto que minha produtividade vai aumentar. Então ela é a diferença da produção total. Eu vou criar a função aqui para vocês, que é, eu vou pegar a produção quando eu tenho 3 e vou subtrair de quando eu tinha 2 só. O que eu estou buscando fazer aqui? Eu estou
pegando a produção de um momento e vendo a produção exatamente anterior. Então, se eu aumentar uma pessoa, a minha produção vai aumentar em 3 toneladas. Se eu mantiver esse padrão de comportamento, se eu for de 3 para 4 trabalhadores, a minha produção vai aumentar em 5 toneladas. E assim, depois vai chegar em 8 toneladas, depois vai chegar num ponto em que, se eu adicionar trabalhadores, minha produção não aumenta. De 10 para 11, o aumento da produção foi zero, né? A produção total se manteve constante. E chega num ponto em que, se eu colocar mais trabalhadores, a minha produção cai. Então, a gente tem um exemplo. A gente pega, imagina o navio da USP lá, o Alpha, e quando você coloca de 2 pessoas, você basicamente todo mundo tem que estar focado em fazer o navio andar. Quando você coloca mais pessoas, você consegue aumentar a quantidade de peixe pescado, até você chegar num ponto que são lá por 10 tripulantes, em que a quantidade pescada é muito alta. Chega num ponto que você coloca tanta gente lá que a galera começa a brigar, a produtividade cai, a comida começa a ser racionada. Então, nossa produtividade marginal, ela atinge o pico dela e depois ela começa a ficar negativa. Economistas gostam de sempre analisar na questão marginal. Por quê? É, compensa colocar uma pessoa a mais ou tirar uma pessoa a mais. Esse é o tipo de decisão que nós temos. No primeiro caso, nós temos que a produtividade marginal, ela não é definida porque nós precisamos ter uma variação. Então, o nosso pico de produção vai ser entre 10 e 11 funcionários, certo? E agora eu vou analisar. Aqui, eu estou comparando o que é maior, a produtividade marginal ou a produtividade média, né? Então, perceba que, nesse momento, quando nós temos 3 tripulantes, a produtividade marginal está acima da produtividade média. E isso se mantém constante, 5 é maior que 4, até chegar no ponto que a produtividade média e a produtividade marginal, elas se tornam iguais, né? Esse é o ponto. Quando nós temos 7 tripulantes, nós temos a produtividade marginal igual à produtividade média. A partir desse momento, percebam que a produtividade marginal, ela cai, ela vai ficar em 3, e a produtividade média fica em 3,8. Esse é o momento em que a produtividade média começa a decair e vai continua. Até que nós chegamos no momento de 11 tripulantes, que nossa produtividade marginal ela é igual a zero, ou seja, colocar mais pessoas não é bom. E a partir desse momento, nossa produtividade total cai. Então, se colocar mais pessoas, ela começa a cair. O pico de produção está aqui, entre 10 e 11 funcionários, né? Que é a nossa variável que nós temos sob controle, que nós estamos analisando. Então, o exercício é esse, basicamente, né? Nós construímos a tabela com a tripulação, quantidade total, produtividade média, produtividade marginal, e nós analisamos a relação entre essas duas variáveis. Nós temos que a produção máxima ela atinge entre 10 e 11 funcionários, a produtividade média entre 5 e 6. E nós temos que o pico da produtividade marginal é com 11 funcionários. Essa é uma análise econômica simples de um navio que pode ser estendido para muitos outros, praticamente quase tudo na economia. Então, os conceitos foram produtividade média e produtividade marginal. Certo, turma? Obrigado.